Olá, eu sou Rita Brunherotti, artista orientadora da Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, a Fundac. E eu sou a contadora de história, né? Como eu já disse aqui. E eu vou fazer aqui uma introdução à contação de história. Porque agora, através da Fundac, lá no YouTube, vocês terão o prazer, né, de assistir aulas, contações de história, através da Fundac. Mas eu vou começar aqui a minha fala, como contadora de história que sou, né, dando algumas dicas para vocês. Então, assim, eu costumo dizer que o contador de histórias é aquele que traz o coração nas mãos. A contação de história, ela é milenar. O homem, antes de aprender a escrever, já sabia contar histórias. A contação de histórias, para falar do seu dia a dia, das coisas que acontecem, né, no dia a dia, para falar dos fenômenos naturais, na época, né, muito antiga, onde os homens saíam para caçar, para pescar, enfim, para cuidar da sua família, era através da oralidade, que à noite, normalmente, ao redor de uma fogueira, né, contavam o que tinha acontecido naquele dia. Com o passar dos anos, a fogueira foi substituída pelo fogão a lenha. Então, desde os primórdios, que as pessoas se sentam ao entorno, né, da fogueira, ao entorno de um fogão a lenha, para contar a sua história, para contar o seu dia a dia, causos, lendas, contos. E assim a gente vem passando essa oralidade de pai para filho, né, do avô para o pai, que passou para o filho. E essa oralidade, essa magia da contação de história, nós não podemos deixar perder. Porque se nós não passarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, os nossos afilhados, o prazer da contação de história, isso acabará se perdendo com o tempo. E nós estamos falando de contar, mas uma história também ela pode ser lida, interpretada. Por quê? Porque a criança que ainda não sabe ler, ela vai pedir para o pai, para o responsável, ler aquele livro, onde você vai colocar o seu coração, onde você vai colocar a sua interpretação, para que a criança possa viajar, possa usar a sua imaginação e voar junto com essa história. O contador de histórias, ele pode ser ele, né? Aquela pessoa que sentou ali e vai contar aquela história, aquele caos, aquela lenda. Ou ele pode ter um personagem, como no meu caso, eu sou a Inha Rita. Então, quando a Inha Rita vem para contar história, eu acredito que vocês já devem conhecê-la, ela é terrível. A Inha Rita vem para contar os causos e lendas de Caraguatatuba, porque ela é caiçara, né? E ela, junto com o seu marido, que é o famoso Leco Borba, então eles contam os causos e lendas de Caraguatatuba, eles falam dos saberes e fazeres do pescador, né? Da canoa de Guapuruvu, que é feita de um pau só, de como se faz uma casa de pau a pique, enfim. E em meio a tudo isso, eles vão contando o que acontece com eles nas pescarias, na sua casa, no dia a dia, na sua roça, com a sua criação. E assim, cada contador de história tem o seu universo, tem o seu mundo, no qual ele tira a sua vivência, ele tira o seu dia a dia para passar para quem está ali, ávido por escutar aquelas histórias. Então, o contador de histórias, ele tem que ter muita bagagem, não é? Então, você que quer ser um contador de histórias, você tem que ler muito, muito. Você tem que saber lendas infantis, você tem que saber lendas de outros países, não é? Por exemplo, os contos e as lendas africanas, que são tão lindas, né? Tão importantes. As lendas lá
do Oriente, né? Como nós temos as Mil e Uma Noite, né? Os contos de Sherazade. Então, cada lugar, cada país tem as suas lendas, tem os seus contadores de história. Então, nós temos que escolher o quê? Um local apropriado. Um horário, por isso que a gente fala a contação de histórias, normalmente ela é feita à noite, em volta de uma fogueira, em torno de um fogão a lenha. Mas nós que hoje em dia vivemos aqui na cidade grande, aí você pode me dizer, mas aqui onde eu moro eu não posso fazer uma fogueira, eu não tenho um fogão a lenha para acender. Mas você pode contar ali na sua sala, no seu quintal, ou mesmo à beira da cama, né? Da sua criança, do seu filho, do seu afilhado, do seu netinho. O importante é que você use a sua criatividade. O importante é que você ponha o coração, a alma no que você está contando. O importante é que você acredite no que você vai contar. Porque se eu vou contar um caso de uma bruxa, uma fada, o saci, a sereia, mas eu não acredito, eu não consigo passar, fica falso. Eu não consigo dar ênfase, eu não consigo dar aquela credibilidade nessa história. Então, em primeiro lugar, o contador de história tem que saber muitas histórias, tem que ler muito. Você tem que acreditar no que você está contando. Você tem que sentir, vivenciar. Por isso que eu digo que o contador de histórias, ele traz o coração nas mãos. Com o seu olhar, com o seu gestual, você vai passar toda essa história, essa lenda, esse conto. E a voz, né, do contador de história também é muito importante. Porque é através da voz que você vai dar o ritmo dessa história, que você vai dar o suspense, ou a calma. A história vem vindo num ritmo lento, né, suave, e você está contando. Era uma vez uma princesa que se encantou com aquele belo príncipe. E eles estavam ali felizes, juntos, enamorados. Quando de repente, aí vem a música, tarararam, apareceu a bruxa malvada. E essa bruxa veio para atrapalhar aquele romance. Então, isso faz parte da contação de história. Você levou a história na calmaria, no romance, no amor e de repente cresceu. Você aumentou o seu volume de voz porque apareceu quem? A bruxa malvada. E assim, quem está te assistindo vai ficando cada vez mais ali, ligado, querendo saber o que vai acontecer depois. E se você puder introduzir a música... A música faz parte da contação de história. É muito difícil uma contação de história que seja monocorde. O que é monocorde? Você vir naquela batida, né? Sempre com a mesma entonação de voz, sempre naquele mesmo diapasão, sempre aquela mesma pauta. Não tem suspense, não tem expressão, não tem música e a pessoa vai cansando, vai dando um sono, vai desanimando, principalmente se for criança. E ela começa a dispersar. Quando você prestar atenção, a criança já está olhando para outro lado, ela já está se coçando, ela quer beber água, ela quer ir ao banheiro, e você vai perdendo, vai perdendo. Quando você quiser tomar pulso da história, você já perdeu o seu ouvinte. Então, tudo isso faz parte de uma boa contação de história. O ambiente, né? Você tem que escolher em que ambiente você vai contar. É lá no quintal? Você aí pode ter a fogueira, o fogão a lenha? É na sala? É no quarto? O que eu tenho aqui para desviar a atenção do meu ouvinte? De que maneira eu estou me trajando? Então, tudo isso é muito importante, gente. E assim, eu dei hoje aqui para vocês algumas dicas de como contar uma boa história. E no próximo vídeo que eu fizer, eu vou dar continuidade a essa introdução à contação da história. Fique atento e não perca, porque mais um vídeo, mais outro vídeo, e eu vou introduzindo, né, essa nossa contação de história, até que eu vou chegar no momento que eu vou chamar a Rita para contar uma linda história para vocês. Gente, obrigada e até o próximo vídeo. Não percam!